Cara, qual é o ângulo em que eu devo lançar um corpo para que o alcance desse corpo seja máximo? Para exemplificar a situação, estamos partindo de um lançamento oblíquo, ou seja, é um lançamento que faz uma certa angulação com o eixo horizontal. É tipo o que acontece numa tacada de golfe. E para entendermos esse movimento, temos que enxergar que ele é simplesmente a composição de dois movimentos que ocorrem de forma simultânea. Perceba que temos um movimento na vertical, esse corpo sobe, alcança uma certa altura, uma altura máxima, e depois desce, que é justamente o que acontece em um lançamento vertical. Suponhamos que você joga uma bola para cima, ela vai subir, alcançar uma altura máxima e depois ela vai descer, e é isso que chamamos de lançamento vertical. Percebemos também claramente que esse corpo se desloca horizontalmente, ou seja, ele tem um movimento horizontal, e esses movimentos, na vertical e na horizontal, ocorrem de forma simultânea, mas eles são independentes. E é isso que diz justamente a independência de movimentos de Galileu Galilei. Observe que o movimento horizontal desse corpo não interfere em nada no seu movimento vertical, de subida e descida. Isso vai ocorrer independentemente se ele está parado ou se deslocando para a direita, para a esquerda. Então, percebendo a independência desses movimentos, imaginemos um corpo em um plano. Dada uma velocidade v0 constante, de qual ângulo eu devo lançá-lo para que ele chegue mais longe, ou seja, para que o alcance dele seja máximo? Logo, a gente consegue perceber aqui que os dois extremos são justamente os dois movimentos que falamos sobre. Se eu lançar esse cara em um ângulo de 90 graus, temos um lançamento vertical. E se simplesmente lançarmos ele horizontalmente, esse movimento nem seria um lançamento oblíquo, porque para ser oblíquo deve ter um certo ângulo com a horizontal. Logo, percebemos que os extremos não são opções muito vantajosas para se obter um alcance máximo, mas se formos pegando ângulos adjacentes a esse, vemos que as coisas vão melhorando, vamos tendo um alcance sempre maior. Daí tem uma noção intuitiva de que o ângulo para se obter o alcance máximo é algo que está ali entre a meiuca. Já dizia o lendário Aristóteles, a virtude consiste em saber encontrar o meio termo entre dois extremos. Perfeito, depois desse blá 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 todo, que é um blá 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 importante, para se criar uma noção intuitiva da parada, podemos agora partir para os cálculos. Ok, sabemos intuitivamente que esse ângulo é algo na meiuca, então eu vou supunhetar esse ângulo alfa aqui, ou seja, vamos lançar esse corpo dessa angulação alfa, com a velocidade v0. Decompondo esse vetor velocidade, inclusive se vocês tiverem dificuldade em decompor vetores, é só deixar aí nos comentários que eu trago no próximo vídeo uma aula sobre decomposição de vetores. Enfim, decompondo esse vetor velocidade, temos um vetor na horizontal que vale v0 cosseno alfa e um vetor na vertical que vale v0 seno de alfa. Antes de mais nada, vamos analisar como a velocidade muda nessa trajetória. Primeiro, vamos analisar a velocidade na vertical, em y. Nesse ponto, bem aqui, a velocidade em y vai variar. Aliás, nós estamos falando de um movimento uniformemente variado em relação à vertical. Ou seja, ela vai mudar e no caso ela vai diminuir, porque esse cara está se movendo em um sentido contrário ao da gravidade. Então essa velocidade Vy, que eu vou chamar, vai ser menor. Aqui, no ponto mais alto da trajetória, é onde essa velocidade vertical é nula, pois ele não tem mais velocidade para subir, e depois disso ele vai começar a cair com a aceleração da gravidade. Então nesse ponto ele vai ter ganho um pouco de velocidade, e isso vai ocorrer até ele colidir com o chão, beleza. E na horizontal conseguimos perceber que não existe nada, nenhuma força que faça variar a velocidade na horizontal, no eixo X. Então o movimento na horizontal é uniforme, ou seja, constante. A velocidade não irá mudar ao longo da trajetória. Perfeito. Agora podemos equacionar os movimentos em ambos os eixos e tirar algumas conclusões. Primeiro, em y, ou seja, na vertical, temos um movimento uniformemente variado, porque não podemos esquecer que existe uma gravidade atuando nessa situação. Então, na vertical, a função horária da velocidade é a velocidade final, igual a velocidade inicial em y, mais ou menos a aceleração vezes o tempo. A velocidade final é zero, pois a gente vai analisar só metade desse movimento, já que a gente vai aproveitar que é a deixa que a gente conhece a velocidade
nesse ponto final, é zero. A velocidade no ponto mais alto é zero, porque o corpo não tem mais velocidade para subir. Então, a partir daquele ponto ali, ele só vai descer. Então, a velocidade final é zero. Isso é igual à velocidade inicial em y, ou seja, v0 seno de alfa, menos, no caso a gente vai optar por menos, porque esse movimento está sendo contrário ao movimento da gravidade. Esse movimento é contra a gravidade. Então, menos a aceleração da gravidade, vezes o tempo, que é o tempo que a gente não sabe. Então, vamos chamar simplesmente de t. Então, a gente fica que 0 é igual a v0 seno alfa menos gt. Somando g vezes t dos dois lados da equação, temos gt igual a v0 seno alfa. Dividindo tudo por g, temos t, que é o tempo, igual a velocidade inicial vezes o seno de alfa, tudo isso dividido pela gravidade. Portanto, esse é o movimento até o ponto mais alto. E como o tempo que esse corpo demora para subir é o mesmo tempo que ele demora para cair, o que a gente vai fazer para achar o tempo total desse percurso é multiplicar isso aqui por 2. Então, a gente tem que o tempo total é igual a 2 vezes a velocidade inicial vezes o seno de alfa dividido pela gravidade. Perfeito. Agora, no eixo horizontal, em x, temos dx, que é a distância percorrida no eixo x, é igual a velocidade em x, vx, vezes o tempo total dessa trajetória. Dx é simplesmente o que chamamos de alcance, nesse caso. Portanto, vou chamar simplesmente dx de a. Temos que a é igual a vx, que é a velocidade no eixo x, que sabemos que é v0 cosseno alfa, tudo isso vezes o tempo total de percurso que acabamos de calcular, que é 2 vezes v0 seno de alfa, tudo isso dividido por g, pela gravidade. Daí temos que esse alcance vai ser igual a v0 ao quadrado, vezes 2 vezes o seno de alfa vezes o cosseno de alfa, tudo isso dividido pela gravidade. 2 vezes o seno de alfa vezes o cosseno de alfa é o que chamamos de arco duplo, que demonstraremos em outra oportunidade. Então se inscreve aí para tu não perder nada. Então isso ficará que o alcance é igual a v0 ao quadrado, a velocidade inicial ao quadrado, dividido pela gravidade, vezes o seno de 2α. Beleza, para o alcance ser máximo, o seno tem que ser máximo. Mas quando é que o seno é máximo? Pensando no ciclo trigonométrico, o seno é máximo quando ele vale 1. E quando ele vale 1 é quando ele vale 90 graus. Portanto, temos de 2α é igual a 90 graus. Portanto, dividindo tudo por 2, a gente chega à conclusão que alfa é igual a 45 graus. Meu filho, então é isso. Fique entendido que se você quer lançar um corpo em que esse lançamento faça um certo ângulo com a horizontal e que esse lançamento alcance a maior distância possível, que esse corpo tenha um alcance máximo, você tem que lançar esse cara a 45 graus para tu conseguir extrair o máximo de potencial desse cara, desse lançamento. Mas enfim, eu nem sei para que você quer, né? Às vezes você nem quer ter um alcance máximo. Mas tá aí, essa informação você usa porque você quiser. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dessa demonstração, deixa o like, se inscreve porque vai vir mais coisa. E é isso, mano. Deixa o like. Valeu, é nóis, tamo junto.